E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem. Antes de mais nada, já queria te pedir aqueles favorzinhos, né? Pô, cara, se você já tá aqui nesse canal há algum tempo, se você já consome, já bebe dessa fonte aqui, pô, dá aquela moral, se inscreve no canal aí, você tá sempre ajudando a gente. Curte, compartilha, comenta, tudo isso vai ajudar a dizer pro YouTube que esse canal é relevante. Não só pra você, mas também pra outras pessoas, e a gente vai conseguir fazer com que o evangelho alcance não só mais ouvidos, mas também a mais corações, beleza? No mais é isso, cara, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui sobre um filme que eu assisti há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, na verdade, mas esses dias eu estava lendo a palavra de Deus ali, né, estava refletindo sobre algumas histórias e como que esse filme ele corrobora com várias outras passagens além daquela que originou ele, né? O nome desse filme é Amor e Redenção ou Amor de Redenção, né? Tem algumas traduções que falam Amor de Redenção, outras falam Amor e Redenção. Na Netflix eu acho que é Amor e Redenção, tá? Esse filme ele foi originado de um livro, tá? É um livro cristão, mas é um livro romanceado, é ficcional, é uma ficção. Mas ele é baseado numa história da Bíblia, na história do profeta Oséias, né, cara? Que é uma história muito difícil da gente engolir, é uma história bem complicada, porque a história do profeta Oséias começa com Deus dando uma ordem pra ele, e é uma ordem bem atípica, né? Deus fala pra ele se casar com uma prostituta. Esse filme, cara, ele me fez refletir muito sobre a misericórdia de Deus, né? Porque eu já tinha lido a história de Oséias algumas vezes, é uma história que eu refletia bastante. E eu tentava entender por que que Deus tinha feito aquilo, além de, claro, né, figurar essa relação do próprio Deus com Israel. Essa ideia de casamento, essa alegoria de casamento tá sempre aparecendo na Bíblia, né? Como nós sendo a noiva de Deus, o povo de Deus sendo a noiva dele, ele sendo o marido, né? Cristo sendo o noivo, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você clicar e assistir depois. É um vídeo que eu falo sobre o casamento de uma visão bíblica, que é muito diferente desse casamento distorcido que está sendo pregado por aí. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu vou deixar nos cards aí para você dar uma assistida. Mas o que me chamou a atenção nesse filme específico foi exatamente essa faceta de Deus, sabe? A misericórdia dele, cara. E como que a gente encontra isso o tempo inteiro na palavra e principalmente no Antigo Testamento, que é muito diferente do que a gente imagina, né? Eu vejo muita gente, inclusive, pregar essa heresia, né? De que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo, porque o Deus do Antigo Testamento, ele só era ira. Ele não tinha misericórdia. Como assim não tinha misericórdia? A gente vai ver a misericórdia de Deus em vários momentos. A gente vai ver a misericórdia de Deus com as filhas de Zelofeade, mudando uma regra para poder beneficiá-las, porque elas iam ficar desamparadas. A gente vai ver a misericórdia de Deus na vida do rei Ezequias, quando o rei Ezequias recebe uma sentença de morte, ele aumenta essa sentença para mais de 15 anos, porque o rei pediu para ele, né? A gente vai ver a misericórdia de Deus sobre o povo de Nínive, na história de Jonas, né? Quando o povo se arrepende de verdade, Deus muda uma sentença de juízo sobre aquele povo. Cara, a gente vai ver em vários momentos, mas hoje eu queria trabalhar com vocês algumas dessas histórias, sabe? E como que Deus mostra a sua misericórdia através das eras, inclusive no Antigo Testamento. Então esse filme ele é baseado na história de Oséias, ele conta a história de Oséias, mas num tempo mais moderno, né? Embora seja um filme de época, passado numa época específica, uma época histórica antiga, ele é um filme mais moderno do que de fato foi passado na história de Oséias. E são, enfim, como eu disse, é um romance, é uma ficção, então o nome dos personagens são outros nomes, mas conta essa história, né? Mostra como que Deus pedia coisas difíceis para Oséias, né? A gente vai ver na história de Oséias em determinado momento em que Oséias já tinha se casado com Gomer, já tinha tido filhos com Gomer, já tinha estabelecido uma família com Gomer, e Gomer volta para o seu lugar de prostituição, e o próprio Deus fala para Oséias: vá atrás da sua mulher e ame-a. Então Deus manda ele ir atrás da mulher que tinha decidido voltar para a prostituição para tê-la de volta e amá-la. Não é só tê-la de volta, é amá-la. Então Deus é uma história bem difícil às vezes da gente entender, mas a gente vê a misericórdia de Deus. E esse filme vai contar sobre isso. Mas aí eu penso em outras histórias na Bíblia, né, outras histórias bíblicas que me chamam muito a atenção para isso. E uma das histórias mais redentivas assim que eu consigo imaginar, além dessa história de Oséias com Gomer, né, porque Gomer é uma mulher redimida por Deus pela graça e pela misericórdia dele, através desse casamento com Oséias, eu vejo isso também na história de Raabe, né? A palavra vai dizer que Raabe era uma mulher que morava na cidade de Jericó, no período em que Deus tinha mandado Josué ir lá sitiar aquela cidade. E primeiro ele manda alguns espias, e ela ajuda esses espias dentro da cidade, escondendo esses caras. Ela, enfim, é tocada por Deus, e ela reconhece que aqueles homens são homens de Deus, ela reconhece um propósito de Deus sobre a vida daqueles homens, e ela ajuda esses homens. Só que ela ajuda com uma condição: cara, lembre-se de mim e da minha casa quando vocês tomarem a cidade, não mata a gente, né?
Então esses homens fazem uma promessa para ela, consequentemente contam isso para Josué, e quando Josué invade a cidade, eles poupam a vida de Raabe e de sua família, né? E a gente vai ver que Raabe casa com um cara chamado Salmon, né? E o interessante na história de Raabe é que Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó, né? Raabe é conhecida como uma prostituta. Só que Deus também redime a história de Raabe, porque a partir daquele momento ela passa a fazer parte do povo israelita, ela passa a fazer parte do povo de Deus, passa a ser reconhecida como filha de Deus ali naquele momento, e ela se casa com um homem chamado Salmon. A palavra não conta muito sobre a história desse cara, né? Só fala que ela se casou com esse cara, porque a gente vê na genealogia de Jesus depois, a gente vê na genealogia de Davi, que Raabe se casou com Salmon. E olha como a misericórdia de Deus se estende por gerações. Olha como que o plano de Deus é perfeito e ele é usado para costurar as histórias. Porque vai dizer que Raabe e Salmon, eles têm um filho. E esse filho é chamado de Boaz. Então, guarda essa informação, porque agora a gente vai contar a história de outra mulher. A gente vai contar a história de Ruth, né? Tem um livro para essa mulher, inclusive, na Bíblia. É um livro pequeno, né? São poucos capítulos. Mas a história de Ruth vai dizer que começa com Noemi e seu marido saindo do lugar onde eles moravam e indo para uma cidade moabita, porque eles saíram dali por conta da fome. E vai dizer que eles levam os seus 2 filhos, se eu não me engano, o nome deles são Malon e Quilion, né? Eu acho que é esses nomes, tá, irmão? Tô sem a referência aqui agora, mas se a minha cabeça não me falha, o nome deles são Malon e Quilion. E esses 2 filhos de Noemi se casam com 2 mulheres moabitas. Uma é Ruth e a outra é Orfa. Vai dizer que depois de 10 anos morando naquela cidade, Noemi perde todo mundo. Ela vai perder tanto o marido quanto os 2 filhos. E ela decide voltar para sua cidade natal. E quando ela decide voltar para sua cidade natal, ela libera as suas noras da responsabilidade de ir com ela, já que ela era muito velha e não ia conseguir ter outro filho para que ela pudesse se casar. E ela também não tinha nem condição de subsistir por si só, como é que ela ia sustentar as 2 noras? E vai dizer que uma das noras, Orfa, se despede de Noemi e volta para sua casa, volta para sua família, para, enfim, recomeçar, conhecer outro marido, enfim, viver a vida. Só que Ruth decide ser fiel. E ela vai declarar algo muito lindo, cara. Ela vai dizer assim: aonde tu estiveres eu estarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth, que era uma moabita, que vinha do povo de Moabe, por ter convivido com essa mulher 10 anos, construiu uma relação de fidelidade não só a ela, mas também ao seu Deus. E ela decide abrir mão da sua antiga cultura, que era uma cultura idólatra, abrir mão da sua antiga identidade, que era uma identidade maldita, porque a palavra vai dizer que o povo moabita era considerado um povo maldito, né? É descendência da linhagem de Ló, né? Aquela linhagem completamente perdida de Ló com as suas filhas, né? Mas essa mulher, por conviver 10 anos com a sua sogra, ela constrói uma fidelidade não só a ela, mas também ao seu Deus, ao ponto de declarar: o seu Deus será o meu Deus. E Deus reconhece o nosso arrependimento, Ele reconhece aqueles que o reconhecem. Ele reconhece Ruth a partir daquele momento, e a partir dali começa uma história de redenção na vida de Ruth. Porque Ruth decide ir com a sua sogra para viver uma vida improvável, uma história completamente improvável, né? Porque imagina, cara, o que vai ser da gente? Ela já é uma idosa, né? Ela tá indo para um lugar onde ela não tem mais ninguém que sustenha ela. Eu, beleza, sou nova, posso fazer alguma coisa e tal, mas sou uma mulher estrangeira, sou uma mulher que vem de um povo maldito. Quem é que vai querer me receber naquele lugar, sabe? O próprio povo israelita tinha essa visão em relação aos moabitas. Então, cara, como é que vai ser minha vida? Mas ela decide confiar em Deus e confiar na história da sogra e ir atrás, né? E pela sua fidelidade, Deus a honra. Que vai dizer que ela começa a colher nas plantações de quem? De Boaz. Isso mesmo, irmão. Ela começa a colher nas plantações de Boaz, que é o filho de Raabe com Salma. Cara, isso aqui chama muito a minha atenção. Essa palavra chama muito a minha atenção. Porque eu fico pensando, não era qualquer homem que ia aceitar Ruth como mulher. Não era qualquer homem que ia querer desposá-la. Não é qualquer homem que ia querer Ruth na sua vida. Por quê? Porque ela vinha de uma linhagem moabita. A maioria dos israelitas eram preconceituosos. A gente vai ver isso quando Jesus vem. Eles tinham problema com o povo samaritano. Eles consideravam o povo samaritano um povo maldito porque não eram da mesma linhagem que eles, da mesma descendência que eles, não acreditavam no que eles acreditavam, sabe? Então, desde aquela época, o povo israelita já era assim. Eles já tinham esse conceito deturpado em relação à misericórdia de Deus. Então, não era qualquer homem no povo hebreu que iria querer se casar com Ruth, a não ser um homem que já conhecesse a misericórdia de Deus, porque viveu a misericórdia de Deus na sua própria família. Irmão, isso aqui é lindo. Olha como que Deus costura as histórias, cara. Olha como que Deus costura as histórias.
Ele não faz Ruth conhecer qualquer homem, ele faz Ruth conhecer Boaz. Por quê? Boaz conhecia a misericórdia de Deus, provavelmente porque ouvia a história da sua mãe. E aqui conjecturo eu, Boaz, pequeno, uma criança ainda, no colo do seu pai e da sua mãe, ouvindo talvez sobre o passado da mãe e como que Deus redimiu a história da mãe através da fé, da confiança, da fidelidade e através do seu pai, Salmão. Então ele olhando para o que o pai era, um pai que Deus usou para redimir a vida de uma mulher, quando ele olha para Ruth, ele pensa a mesma coisa. Ele olha e fala assim, da mesma forma que Deus usou meu pai para redimir a minha mãe, Deus pode estar me usando para redimir a vida dessa mulher. E não dá outra, irmãos. A história tem um desfecho lindo de misericórdia e de redenção. Então, quando eu olho para esse filme, eu não consigo olhar só para a história de Osés com Gomer. Eu consigo olhar para a história de Raabe com Salmão. Eu consigo olhar para a história de Ruth com Boaz. E eu consigo olhar, inclusive, para a história de Davi com Batseba, cara. Por incrível que pareça. Porque a palavra vai dizer que no período em que os reis se retiravam para a guerra, Davi estava no palácio. Ele estava num lugar onde ele não deveria estar, fazendo o que ele não deveria fazer, na laje olhando a mulher dos outros, irmão. Misericórdia. E vai dizer que ele manda tomar aquela mulher para si. Ele não só adultera, mas ele tenta esconder o fruto do seu adultério, que foi uma gravidez indesejada, mandando matar o marido daquela mulher. Ele manda matar Urias, propositalmente, né? A gente vai dizer que ele não matou exatamente, mas ele fez propositalmente, colocando Urias no fronte de batalha, um lugar onde Urias não deveria estar, para que Urias morresse. E ele tomasse a mulher para si. E vai dizer que através do profeta Natã, ele é exortado por Deus e uma sentença vem sobre a vida de Davi. O filho que Batseba está esperando vai morrer. Essa é a primeira consequência fatídica, a primeira consequência real de Deus sobre a vida de Davi. Mas ele estabelece outras consequências, como por exemplo, a espada nunca se apartará da tua casa. E a gente vai ver que Davi depois perde outros filhos, inclusive moralmente. E cara, é incrível essa história porque enquanto o filho de Davi, que nasceu, está doente e prestes a morrer, Davi se tranca no quarto, ele entra em profundo arrependimento, ele se veste com panos de saco, ele joga areia sobre a sua cabeça, ele faz jejum e ele fica clamando a Deus pela misericórdia, para que Deus talvez mudasse de ideia em relação ao juízo que tinha estabelecido sobre aquela criança. Só que a palavra vai dizer que Deus não muda de ideia. Deus estabeleceu o juízo e ele cumpre o juízo. Aquela criança acaba por morrer. E Davi ele tem uma atitude que é uma atitude de fé e de fidelidade. Você percebe que toda a redenção que Deus permite na Bíblia, ela nasce da fé e da fidelidade? Ela nasce do reconhecimento de que Deus é digno da nossa confiança? Cara, eu tenho pra mim que essa é a chave, sabe? É abrir mão de tudo, é colocar tudo diante de Deus e falar assim, independente do que está acontecendo na minha vida, das circunstâncias em que eu estou vivendo, eu vou ser fiel e eu vou confiar que mesmo que o Senhor tenha matado algo, tem algo ainda vivo me esperando. E é isso que Davi faz. A partir do momento que ele fica sabendo que a criança morreu, vai dizer que ele levanta, que ele troca suas vestes, ele toma banho, ele penteia seu cabelo, ele come e ele vai ficar com a sua mulher, Batseba. E o que me chama a atenção aqui é que alguns versículos anteriores, a palavra vai se referir a Batseba como mulher de Urias, mesmo depois de Urias já ter morrido e ela está morando com Davi. Mas a palavra vai ser bem clara dizendo Batseba, a mulher de Urias. A palavra faz questão de colocar Batseba como mulher de Urias. E aí, versículos depois, a sentença sobre o Davi é cumprida, o filho dele morre, Davi levanta, come, toma banho, penteia o cabelo e vai ter com a sua mulher, ou seja, vai ter relações com ela. E nessa vez, a palavra vai se referir a Batseba como mulher de Davi. A palavra vai dizer, e Davi foi ter relações com Batseba, a sua mulher. E eu me pergunto, o que mudou de um versículo para o outro? O que aconteceu nesse ato de tempo entre o versículo do início e o versículo do final? Por que antes ela era chamada mulher de Urias e agora ela é chamada mulher de Davi? O que mudou? O que mudou foi a consequência, a sentença que foi estabelecida e a forma como Davi reagiu a essa sentença. Com fidelidade, confiança e fé de que Deus poderia redimir não só a história dele, mas a história de Batseba. Deus não faz a coisa certa do jeito errado, Ele faz sempre a coisa certa do jeito certo.
Então aquilo que nasceu do pecado de Davi, aquela gestação fajuta, ilegítima, tinha que morrer para dar lugar a algo vivo, para dar lugar a algo que era autêntico, para dar lugar a algo que vinha de fato de Deus. E vai dizer que a partir do momento que Davi se deita com a sua mulher, ela fica novamente grávida e dessa vez ela gera um filho chamado Salomão. Esse cara você provavelmente conhece. O homem mais sábio que já pisou na terra. E a palavra vai dizer lindamente que Deus, quando olha para aquele menino, ele o ama. Ai, irmãos. Aquilo que nasce do pecado, Deus odeia e precisa que morra. E é óbvio que isso aqui é uma figuração. Eu não estou querendo dizer que Deus odiava aquela criança que nasceu do pecado, até porque aquela criança não tinha culpa de nada. Ela era só a consequência de um pecado de alguém. Inclusive, a vida daquela criança não foi tirada por crueldade, sim por misericórdia dela, porque imagina como que aquela criança não seria tratada no reino de Israel. Seria sempre tratado como um bastardo, como fruto de um pecado, fruto da rebeldia, de um coração rebelde de Davi com Deus. Então Deus tirou aquela criança da jogada por misericórdia até da criança. A palavra vai dizer que quando a criança morre, Davi declara aos soldados: na eternidade eu irei até ele, mas ele não poderá vir até mim. Ou seja, aquela criança foi salva por Deus. Aquela criança estava com o Senhor e Davi sabia disso no âmago do seu espírito. O que eu estou falando aqui é que Deus odeia o pecado, a queda do homem, aquela sujeira que nasce do intrínseco do nosso coração, sabe? É isso que Deus odeia. Não é a criança, é o simbolismo que aquela criança representava, é como que ela foi gerada. Aquilo precisa morrer para que algo legítimo e vivo possa nascer, para que algo que Deus ama possa nascer. E aí você vê, cara, a misericórdia de Deus de novo sobre a vida de Davi e Batseba, cara. Do mesmo ventre adúltero que Deus matou a consequência de um pecado, ele faz nascer uma bênção. E essa criança é tão abençoada, é tão abençoada, é tão abençoada, e Deus ama tanto a vida de Salomão que ele decide quebrar a linha de sucessão ao trono. Ele faz o último se tornar o primeiro. E quem deveria se assentar no trono depois de Davi não se assenta para que Salomão se assente. E sabe por quê? Não é porque Salomão era o predileto, não é porque Salomão era o preferido. É porque Deus é misericordioso. E Ele mostra a sua misericórdia de geração em geração, desde o Antigo Testamento. Irmãos, a história de Deus é uma história redentiva. O tempo todo é Deus redimindo a gente do nosso pecado o tempo inteiro. A cruz foi o maior sinal de redenção. A cruz foi Deus como Oséias e nós como Gomer. Foi Deus como Salmo e nós como Raabe. Foi Deus como Boaz e nós como Ruth. A cruz foi isso. A cruz foi isso. Amor e redenção. Ai, irmãos. Então, quando eu olho para esse filme, eu não consigo ver só um filme romântico, uma ficção. Eu não consigo ver só uma história bonita sendo contada. Eu vejo o amor de Deus, eu vejo a misericórdia dele para com o seu povo. Em todo tempo, em toda geração, em todo momento, irmãos. Deus tem um amor redentivo. Não importa o que você fez, não importa o quão alto você possa subir, o quão profundo você possa descer, não importa a largura, a profundidade, não tem potestade, principados, anjos, presente, porvir, não tem nada que possa nos separar desse amor. Esse amor está disponível para nos redimir. Mesmo que a gente no meio do caminho decida voltar para a lama e para a prostituição da qual Deus já nos tirou, Ele vai lá, assim como fez com Oséias, e nos resgata. Ele vai lá, assim como fez com Salmo, e resgata. Ele vai lá, assim como fez com Boaz, e resgata. Ele vai lá, assim como fez com Davi e Batseba, e coloca um Salomão no nosso ventre. Meus irmãos, ele faz uma promessa redentiva, ele muda a nossa vida, a nossa história. E aquilo que era antes perdição se torna bênção. Olha o que José declara para os seus irmãos quando os reencontram. Fiquem tranquilos, porque o mal que vocês me intentaram, Deus o transformou em bênção. Ai, irmãos, redenção. Redenção
Essa é a beleza do Evangelho. Deus quer nos redimir. Eu não sei você, mas eu fico apaixonado. Não por um filme, mas por essa odisseia que Deus está construindo conosco. Por essa história linda, de Gênesis a Apocalipse, com uma única promessa: aqueles que são fiéis até o fim serão redimidos. Não importa o seu passado, irmãos, Deus sempre vai ter um resgatador para você. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa reconhecer a misericórdia de Deus. E mais, assista esse filme se você ficou curioso. Amor e Redenção. Mas olhe ele por outra ótica. Não só com essa ótica romanceada de um relacionamento entre homem e mulher, que foi uma coisa até que ficcional, mas olhe pela ótica do amor de Deus por nós. E você vai se surpreender com aquilo que Ele vai falar ao seu coração. É isso. Fique com Jesus e não se esqueça. Ele é o centro. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa nos comentários se você já assistiu esse filme e se você tinha enxergado o Evangelho por essa ótica. Deixa um like, se inscreve nesse canal, porque todas essas ações vão ajudar a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para todas as outras pessoas que são importantes para você. E quem sabe esse amor redentivo que tocou seu coração não possa tocar alguém da sua família através desse vídeo. Então não deixa ele morrer em você não. Compartilha, para que ele possa tocar mais ouvidos e mais corações. Fique com Jesus e até a próxima.